Bom dia, cá estamos para o nosso 17º vídeo, hoje dia 19 de julho, ainda Cacimbo, em Luanda, em Angola, okay? Nessa região aqui do continente africano ainda está frio, na realidade o hemisfério sul, certo? O Brasil também está frio. Prontos, hoje gostaria de partilhar convosco algo que fui refletindo durante a semana e ontem tive uma experiência que chancelou essa discussão, que foi ter participado na cerimónia de noivado de uma sobrinha. Aqui em Angola, em outros países também tal acontece. Os jovens conhecem-se, começam a namorar, há um primeiro passo que nós chamamos de bater à porta, que é a apresentação das famílias. É um evento importante, aproxima as duas famílias e nesse primeiro evento define-se a data do noivado. Portanto, o resultado desse primeiro encontro é a saída desse primeiro encontro é a data do noivado. E ontem foi noivado. É novamente uma cerimónia mais nobre e a saída, o resultado dessa cerimónia é o noivado em si, passam a ser tidos como noivos, né? Há um ringue, um anel que é colocado, o anel de noivado, como símbolo de que a partir daquele momento aquela senhora está comprometida. Por algum motivo o anel é só para as senhoras. E o resultado desse segundo encontro é a marcação da data do casamento. Então veja, projetos de vida pessoal. O projeto começa no namoro, a fase 1, pode dar certo ou não, pode ter continuidade ou não. Se sim, vamos para a fase 2, que é o tal bater a porta, apresentação das famílias, há um compromisso maior. Essa fase 2 ser concluída, então, gera a fase 3, foi o que aconteceu. A fase 3 foi aprovada e gerou a fase 4. Portanto, os noivos têm um período para apresentar a entrega, o resultado, né, dessa nova fase. Quando a gente pensa em projeto de vida, e apesar de todas as metodologias que nós temos vindo aqui a comentar, metodologias mais ágeis, metodologias mais tradicionais, todas elas precisam que se defina um objetivo. Okay? O casamento é um objetivo e vai terminar o projeto casamento. Ele, per si, tem seu começo, meio e fim. Ok? Porém, tem premissas. Lembram-se das premissas? Nós falamos das premissas. Vai chover, não vai chover, o casamento da filha do meu irmão e tal. É mais ou menos isso. Então, esses eventos, bater a porta, o noivado, são premissas para a realização do projeto casamento, que começou agora. Vamos dizer que os stakeholders, nós, os familiares, os mais velhos, os adultos, aprovamos, autorizamos, demos o buy-in, o suporte e vamos financiar a realização desse projeto casamento. Ok? Então, é um projeto que começa no D0 e vai terminar no DX, quando de facto se realizar a cerimónia do casamento. No caso particular de Angola, essa cerimónia costuma ser civil, é mandatório,
religiosa, dependendo das opções religiosas dos noivos. Mas estamos a falar do quê? De uma formação de uma dupla, projeto de uma dupla. A qualidade dessa dupla vai definir a qualidade de uma série de outros projetos que serão definidos pela dupla. Vejam, o projeto de vida pessoal, e nós temos batido nessa tecla, ela é pessoal. Porém, não invalida nós constituirmos parcerias duplas para realizar projetos com supostamente maior qualidade, melhor qualidade. Então eu tenho um parceiro e junto-me num evento casamento para realizar projetos conjuntos. Claro que dentro dessa dupla permanece o espaço para a realização de projetos individuais. Exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação. Pode ser individual. O meu parceiro, a minha parceira aqui, parceiro, pronto, não deveria ter género, ok? Mas pronto, parceiro, se o quisermos, não tem necessariamente que fazer uma pós-graduação. Mas ainda assim, embora ela não esteja na execução deste projeto, ela é parte interessada, é stakeholder. Stakeholder, parte interessada, ok? Porque ela vai influenciar, ela poderá influenciar positivo ou negativamente no resultado desse projeto. Exemplo, não criar espaço ou não ser uma facilitadora para que, ou facilitador, para que quem apostou naquele projeto, que tem características individuais, pelo menos na sua execução, o faça sem pressão. Não cobrar quando o outro está ali a estudar ou quando o outro prioriza a atividade de estudar em detrimento da atividade de ir a um cinema, o que acontecia antes de ter abraçado aquele projeto. Então vejam, os projetos a dois devem ser discutidos. É necessário que haja ali um consenso entre os integrantes, os principais, para a execução desse projeto. Um outro exemplo muito interessante tem a ver com bens materiais, bens, aquisições, a decisão de ter filhos. São eventos que, quanto mais a dupla discutir, quanto mais a dupla for sincera, aberta, melhor o resultado. Esta semana eu tive a fazer a preparação e a estudar e veio-me um provérbio árabe. Só se atiram pedras em árvores carregadas de frutos. É fantástico. Então, quando um casal se harmoniza, e essa harmonização começa, repito, no noivado, no namoro, na fase 1, depois vem para a fase 2, bater as portas, são não mais namorados desconhecidos das famílias, passam a ser integrados de forma formal, ok? De acordo com a cultura aqui local nas famílias, ok? Fase 2. Fase 3, são noivos. Então, todas essas fases devem gerar essa cumplicidade, essa parceria e essa sinceridade na relação. Claro que uma relação harmônica pode gerar alguns contratempos, porque fica uma coisa madura, fica uma fruta madura, né? Aqui em casa
Nós temos uma mangueira e ela, na época das mangas, dá assim, umas mangas grandes, bonitas. E ela está em frente à rua, portanto, quem passa pode esticar a mão e pegar uma dessas mangas. E acontece, né? Naturalmente, essa pessoa não bate a porta e pede: posso levar uma manga? Não, ela tira a manga. Isso acontece quando nós temos essa harmonia, incomoda de alguma sorte. Há pessoas que não vão gostar, não vão ficar felizes em perceber, em sentir essa cumplicidade, essa harmonia na dupla. Porém, a dupla existe exatamente para esse fim. O que ela precisa ter definido? Um objetivo. Né? Vejam, aquela lista individual de projetos, a partir do momento em que eu formo essa dupla, eu preciso abri-la e partilhar com o meu parceiro, a minha parceira. Eu tenho que deixá-lo fazer parte desse projeto de vida pessoal. Note, continua pessoal. Na hora de irmos embora, o caixão só leva uma pessoa, ok? Ainda não percebi caixões duplos, não sei. Se calhar, se morrerem as duas pessoas, vão para o mesmo caixão. Não tenho essa memória, ok? Até onde eu sei, no nascimento, às vezes acontecem gêmeos, mas ainda assim, sai um, depois sai outro. Ou seja, é bem perceptível que cada um tem a sua missão, cada um tem os seus aprendizados, cada um vai ter as suas facilidades ou dificuldades. Então, na dupla é a mesma coisa. O que é que nós devemos fazer? Partilhar projetos e traçar projetos comuns. Olha, esse aqui é nosso. Acontece muitas vezes, eu aqui na preparação discuti, fruto da minha experiência, já passei por essa situação, ok? De noivar, casar, e há 3 poderes que eu penso que a dupla deve observar e treinar-se para saber geri-los na implementação dos projetos definidos pela dupla e também somando aqui os projetos individuais. O primeiro é o poder do território. Assim o chamei. O poder territorial é quando, e acontece muitas vezes, um dos entes já tem uma casa e o outro vem para essa casa. A casa deveria ser, nem sempre acontece, deveria ser despir-se a casa toda, desfazermos de todos os móveis e repintar a casa. É como se começar do zero, ok? Apenas mantém-se as paredes e a propriedade titular de quem já é dono daquele espaço. Mas seria interessante começar todo um processo de criação de um ambiente duplo. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece. Nesses casos, a minha percepção, o que eu intuo hoje é que o ideal é que quem chega e encontra essa infraestrutura precisa se abrir e olhar para aquilo como um ganho, um input, vamos assim dizer, uma etapa realizada que vai facilitar as próximas etapas dentro dos projetos desenhados pela dupla. Muitas vezes acontece o contrário. Quem é dono do espaço se posiciona como eu sou o dono e quem chega se posiciona, vais ter que ceder o comando desse espaço porque eu cheguei. Então gera-se ali uma briga de território, né? E um quer dominar o outro quer dominar o outro e geralmente isso gera desgaste. Resultado, quase sempre há uma ruptura, quase sempre, né?
Isso ocorre também quando não há bem algum, ok? E se adquire um espaço, uma viatura e ali uma discussão. Mas aqui eu quero focar mesmo no território, terreno, casa, espaço físico, espaço para coabitarem os dois, e há essa discussão. Então claro que quando iniciamos uma relação a dois, a nossa condição de experiência de vida, maturidade é diferente, né? Junta-se a isso toda uma base cultural, educacional, etc., daquela tua ancestralidade, da ancestralidade do outro. Às vezes juntamos a pessoas de países diferentes, juntamos a pessoas com idades diferentes, etc., etc. Porém, o abrir mão é o melhor exercício nesses casos. Não é o poder do território que define a qualidade de uma dupla, de uma relação. Não tem nada a ver. Né? Mas nós ainda precisamos trabalhar esse traço para olharmos para aquilo que de facto é importante e aquilo que torna harmonioso uma relação, torna harmoniosa a relação de uma dupla. Então, a minha casa, você vai embora, não vai carregado de nenhuma casa. Então, a casa nada mais é que um facilitador para que nós tenhamos experiências que de facto nos façam perceber a grandeza disso tudo que está aqui. E a grandeza do partilhar, a grandeza do compartilhar. Está certo? Notem, nós não estamos aqui a dizer que não, eu não vou valorizar, ou não, há ali um valor intrínseco, ou seja, vamos criar uma egrégora naquele ambiente, né, vamos protegê-lo energeticamente para que a partir dali nós consigamos realizar os nossos projetos de vida, sejam aqueles que definimos como individuais, como aqueles que definimos da dupla, tá certo? Mas a casa é tua, fantástico. O carro é teu, fantástico. Poxa, não vamos gastar dinheiro para comprar um carro porque já temos. Não vamos gastar dinheiro para comprar a casa porque já temos. Remobiliar a casa, refazer paredes, repintar, etc. é o consenso. E isso é fantástico, nós nos capacitarmos de que não estamos ali para degladiar, estamos ali para crescer. Um outro poder é o poder financeiro. Isso aqui é complicadíssimo. Casa com o anterior, notem, há aqui casamentos, há links, tá certo? O financeiro é aquela coisa que começa na própria estrutura da família de onde vem, ok? Eu venho de uma família financeiramente abastada e a parceira, o parceiro vem de uma família que ou é muito mais abastada que a minha ou é menos abastada que a minha. O que é que isso tem de importante para a dupla? O que é importante para a dupla é, a partir do momento em que nós definimos, olha, está valendo o jogo da nossa experiência 2, o que é que você tem de realização financeira para facilitar essa nossa experiência? O que é que o outro tem de facilitação financeira para, né, acelerar a experiência, tornar a experiência gratificante, útil, positiva, tá certo? Então, eu ganho mais do que a minha esposa, fantástico, vou contribuir mais. Vejamos, equação, eu ganho 100, vou dizer que
50% destes 100 estão ali para a relação. Ok. Eu vou contribuir com 50. Ela ganha 50. Vai contribuir com 50% também. Só que os dela são 25. Ou ao contrário, ela ganha 100, vai contribuir com 50%. Ele ganha 30, vai contribuir com 50%, 15%. Esse algoritmo, essa matemática tem que ser simples. À partida, eu preciso ter acesso ao salário do companheiro. Portanto, eu lembro-me que eu cresci e não tem a ver com salários, tem a ver com comunicação. E os meus pais recebiam cartas da família que estava fora de Angola, outro país. E às vezes cartas da outra província, de, sei lá, Moçambique, por exemplo. Tinha um tio que vivia em Moçambique. Essa carta, quando chegasse a casa, os meus pais abriam-na, liam a carta e depois a carta ficava em cima da mesa, na sala, para que nós, filhos, pudéssemos lê-la. A exceção acontecia quando, pronto, ainda éramos miúdos e vinha alguma notícia não tão confortável e os pais precisavam sentar-nos e passar a mensagem num outro formato. Ok? Principalmente quando era uma notícia, falecimento de algum ente querido ou coisa do gênero. Essa transparência, essa comunicação familiar, nós devemos levá-la, ou se não a temos, devemos trabalhá-la para que ela fortaleça a dupla, a comunicação dentro da dupla. Se eu ganho mais, fantástico, vou depositar mais para a harmonia daquele ambiente. Há um terceiro poder, que é o intelectual. Às vezes competimos pelo poder intelectual. Eu sou PhD, tu és sou licenciada ou licenciado, mestre e não sei o quê. Gente, claro, isso tem a ver com o teu projeto individual. Agora, o que é que isso traz de valor para o projeto da dupla? Essa é a questão. Eu não posso olhar para o facto de, na experiência que eu estou a ter tido acesso à oportunidade de aprimorar as minhas habilidades via certificados académicos e não só, como uma arma para degladiar ali na dupla. Porque eu li mais, eu já li fulano. E às vezes a comunicação é, já leste aquele livro, já viste aquele filme. Não no sentido de, poxa, se não leste, recomendo que leias, porque ali tem informações úteis e que se calhar vão agregar valor para a experiência que estás a ter ali e acolá. Ou filme, ou, sei lá, uma série, tá certo? Então, a comunicação positiva, assertiva, ela não tem como objetivo criar fricções na relação, na dupla. Então vejam, decidi casar, noivar, a sobrinha noivou e tal. Porém, vejam, esse exercício todo, e eu citei aqui 3 poderes porque eu penso que cada um deles é uma árvore, ok? Abrem vários outros subpoderes, né? Estão ali implícitos, né? Quando é o território, tem a ver com desde espaços, cultos, tradições, etc. Há muita coisa que não é agregadora de valor para uma dupla. Então, o projeto de vida pessoal
nesse caso enriquecido com o projeto da dupla, precisa estar atento, muito atento a essas variáveis todas. O que é que eu quero como saída, resultado, né? Qual é o resultado que eu espero para dado projeto? O que é que isso vai trazer de valor para a harmonia da dupla? E eu, agora, até para fechar, eu tenho memórias fantásticas de São Paulo, Brasil, e uma delas vem do Parque Ibirapuera. Né? Quem conhece, quem vive em São Paulo e vai ouvir-me, quem não já lá esteve ou quem lá estará um dia, vá ao Ibirapuera. A coisa mais bonita que eu tenho aqui na memória e eu faço, e quando eu estou em São Paulo, com a dupla, em dupla, gosto de ir ao Ibirapuera, gostamos de ir ao Ibirapuera fazer uma caminhada. Porque é uma caminhada que você conversa e abre-se e tal, as coisas fluem, o diálogo flui. E eu vejo ali vejo quando lá estou, casais. E casais sexagenários, casais jovens na tenra idade, mas dá para perceber a cumplicidade. Está-se a cuidar do físico, mas não só. Está-se a criar a harmonia necessária na dupla. Energeticamente, espiritualmente, nos projetos pessoais, nos projetos da dupla. Vejam, são oportunidades de comunicação, eventos de comunicação que devem ser uma constante na relação. Então vejam, qual é o antídoto para esses três poderes que fragilizam, muitas vezes, dependendo dessa abordagem que foi aqui colocada, que fragilizam a relação, a dupla. O antídoto é comunicação. Comunicação transparente, comunicação sincera, comunicação assertiva. Né? Como eu já brinquei, né? Também na relação a dois, depois de uma conversa, façam a ata. Está ali, decidimos isso. Ok, então acabam aquelas desculpas. Mas eu disse isso, não sabia, não lembro. Não, está aqui, está na ata da nossa reunião doméstica, reunião da dupla, reunião dos projetos pessoais. Façam isso, tá certo? Isso agrega muito, né, e facilita a contínua manutenção da harmonia na relação, tá certo? Boa semana para todos, ok? E vemo-nos daqui a 7 dias. Até lá, abraços.